Oi gente, eu sou a Carol e tá começando mais um O Que Tem Pra Hoje. Eu trabalho aqui na Taste Made como produtora gastronômica, fazendo vários tipos de prato, mas confesso que a minha especialidade e o que eu mais gosto é confeitaria. E hoje eu vou fazer 3 das minhas sobremesas favoritas. Não foi uma escolha muito fácil, porque são muitas, mas eu trouxe aqui aquelas que têm um espacinho especial no meu coração. Começo com uma torta de limão, que tem umas técnicas de confeitaria mais elaboradas e um recheio diferente do convencional. Depois vou fazer um pudim simples e muito fácil de fazer. E por fim, um arroz doce, que foi a escolha mais afetiva, que eu aprendi a fazer com a minha avó. São 3 sobremesas que vão fazer o maior sucesso. Torta de limão foi a primeira sobremesa que eu aprendi a fazer. Eu era adolescente, ia pra casa das minhas amigas do colégio e a gente passava a tarde fazendo torta de limão. E é a sobremesa que eu mais gosto. Eu gosto de qualquer uma, de qualquer recheio, com merengue em cima, sem merengue. Qualquer uma. Eu amo. Eu vou começar essa torta pela base, pela massa, que é uma massa sablé. Sablé em francês significa areia, então é aquela massa que a gente começa a fazer formando uma farofinha, diferente de outros métodos que a gente pode começar fazendo com a manteiga por um creme. Aqui eu peneirei a minha farinha junto com o meu sal, só para eles se misturarem melhor. E eu vou entrar com a manteiga, que tá gelada, em cubos. E isso é muito importante para ela não hidratar na farinha. E aí é isso que vai fazer ela formar uma farofinha. E aqui a gente vai misturar com a mão mesmo. E quando a gente sabe que ela tá pronta, é quando ela parece tipo areia de praia, bem farofinha e um pouco úmida. E ela fica mais ou menos assim, essa farofinha, bem soltinha. Agora, com a farofinha pronta, eu vou adicionar o açúcar. E em cima do açúcar eu vou colocar a raspa de um limão. Aqui eu tô colocando limão, mas é opcional. Ou se você for usar para fazer uma outra torta, um outro sabor, você também pode colocar raspa de laranja, raspa de tangerina, qualquer outro sabor também na massa. Aqui eu vou misturar com a mão, mas antes disso eu já vou separar minhas gemas, que é a última parte da massa. Sempre importante quebrar os ovos na hora, para não ficar ressecado. E aqui eu tô usando 2 gemas, mas pode ter uma variação no tamanho da gema que você for usar. Então, se você sentir necessidade, no final da massa pode acrescentar mais uma gema. Então eu vou misturar o açúcar e a raspa de limão só até incorporar e já vou adicionar as gemas. E vou misturando delicadamente para incorporar tudo e formar a nossa massa. Esse é o ponto da nossa massa, ela tá bem homogênea, macia e firme. Vou embalar ela no plástico filme para não ressecar e vou levar para a geladeira por no mínimo 1 hora. Enquanto a massa está descansando na geladeira, eu vou preparar aqui o creme de limão, que vai ser o recheio. Esse creme é um lemon curd, só que não tão tradicional, que normalmente é feito com limão siciliano. Aqui eu vou fazer com um limão Tahiti. Esse é um creme de origem inglesa, mas ele também é muito usado em tortas americanas. E aqui eu tô usando para rechear essa torta de limão, mas você pode usar também para qualquer outra coisa. E também dá para fazer com outros sabores. Aqui eu tô fazendo com limão Tahiti, mas pode fazer de laranja, pode fazer de tangerina, pode fazer de maracujá, principalmente com essas frutas ácidas. Ainda tá fora do fogo, eu vou adicionar o açúcar e vou misturar para deixar bem homogêneo. Eu gosto de fazer essa primeira etapa de misturar todos os ingredientes fora do fogo para não correr o risco de cozinhar o ovo e ele coagular. Agora eu vou colocar o suco de limão. Vou mexer só para misturar. E vou ligar no fogo bem baixinho. Eu vou mexendo sempre, cuidando para não cozinhar os ovos e coagular. Eu tô fazendo direto na panela. Se vocês quiserem, pode fazer também no banho-maria, que aí não corre o risco de cozinhar os ovos. Aqui o creme já tá cozido, cozinhei ele até engrossar. Quando a gente raspa assim o fundo da panela, a gente consegue ver. E agora eu vou transferir para uma tigela para finalizar.
Raspa bem a panela para não perder nada desse creme, que vai ficar uma delícia. Agora eu vou adicionar manteiga. Tá cortada em cubos para ajudar a misturar melhor. Essa manteiga, ela tá gelada, mas não tem tanta necessidade de estar extremamente gelada. Mas também não pode estar em temperatura ambiente. Agora eu vou mixar até ficar bem homogêneo, bem cremoso e brilhante. O creme tá pronto e olha que lindo que ele ficou. Eu vou levar ele para a geladeira até esfriar completamente. Vou abrir aqui a nossa massa, já tirei ela do plástico filme, vou colocar um pouco de farinha na bancada e como eu quero abrir ela numa assadeira redonda, eu já começo com ela redonda. Na verdade, eu já guardo ela redondinha. E pra gente também ficar mais fácil manter o formato redondo, a gente vai girando a massa pra ela abrir por igual todos os lados. Se você sentir que a sua massa tá um pouco dura, porque ficou na geladeira, talvez mais de 1 hora, pode deixá-la um pouquinho pra fora, que ela já vai ficar mais fácil de abrir. E se sentir necessidade, vai passando farinha para ela não grudar na bancada nem no rolo. Aqui você também pode abrir na espessura que você quiser. O que eu mais gosto é ela bem fininha, para ficar bem crocante. Para me ajudar a colocar na forma, eu vou enrolar ela no rolo e colocar aqui por cima. Eu tô usando uma forma de fundo removível, que já tá untada com manteiga. Vou encaixando a massa aqui dentro. Grudo bem ela no fundo, posso ir tirando os excessos. Gruda bem na lateral também. Eu vou levar para o freezer para ela congelar completamente para a gente poder assar no forno a 180 graus por 20 minutos. Tô aqui com a minha massa pronta, depois dela ter congelado completamente e ido pro forno. Eu gosto dela bem douradinha. E o nosso recheio, ele vai estar bem firme quando você tirar da geladeira. Então, a minha dica é, pega um batedor de arame e dá uma trabalhada nele até ele ficar bem cremoso. Com a ajuda de uma espátula, eu vou espalhando ele pela base toda. Se você não tiver uma espátula em casa, pode ser uma colher. Não precisa ficar perfeito, bem retinho, que a gente ainda vai vir com merengue por cima. Enquanto a gente vai preparar o merengue, eu vou deixar a torta na geladeira para ela ficar bem geladinha, que é do jeito que eu gosto, e o creme bem firminho também. Para o merengue eu vou misturar claras com açúcar. E aqui eu vou fazer um merengue suíço. É quando a gente mistura a clara com açúcar, leva para o banho-maria e deixa ele até ficar morno e o açúcar dissolver no meio do merengue. Eu gosto de fazer o merengue suíço porque eu acho ele mais prático que o italiano e eu gosto da textura e da consistência dele para essa torta. E aqui, para ver se ele já tá pronto, é só vir com o dedo, ele não vai estar muito quente. Se você não sentir nenhum grãozinho de açúcar no meio da clara, tá pronto. Agora eu vou transferir para batedeira. Eu tô usando uma batedeira planetária porque eu acho que o merengue fica mais bonito, mais uniforme. Mas também dá certo fazendo aquela batedeira de mão, se você não tiver essa planetária em casa. Aqui eu vou começar batendo em velocidade baixa e depois eu posso aumentar, mas é importante começar na velocidade baixa para ele não esfriar muito primeiro e ainda tá mole. Para saber se o merengue tá pronto, é só notar se a clara saiu da borda do bowl pro centro do globo. E aí, tá pronto. Vou tirar aqui, tá vendo que ele fica todo no globo. E fica assim, bem firme e brilhante. Agora eu vou buscar a torta na geladeira pra gente finalizar.
Vou vir com o maçarico pra dar aquele caramelizado, deixar ela bem douradinha. E por fim, eu vou colocar umas raspinhas de limão em cima, que já deu pra perceber que eu sou louca por limão, né? Então eu coloco em tudo mesmo. E eu acho que dá um charme na torta. Você pode levá-la pra geladeira pra comer ela bem geladinha. Eu aqui, como já tô super ansiosa pra provar, já vou comer agora. Agora vamos experimentar essa torta, que tá linda. Eu sou apaixonada nela. E eu tô muito ansiosa pra saber como ficou. Essa daqui tá bem ácida, do jeito que eu gosto. O merengue bem fofinho e a massa bem crocante. Tá muito boa. E agora eu vou ensinar a fazer um pudim com uma técnica de infusão bem simples, mas que vai fazer toda a diferença na receita. Pudim pra mim é uma sobremesa que ganha o coração de qualquer um, mas não são todos que me agradam. Eu gosto daquele que fica bem lisinho, cremoso no meio. E a minha avó, Dona Irene, sempre fazia pra gente, então eu tenho essa memória muito afetiva pra mim. Bora começar? Vou colocar na panela leite e casca de laranja. Essa é uma técnica que você pode infusionar com qualquer outra coisa. Pode ser fruta, pode ser chá e também pode usar em qualquer outra sobremesa que tiver algum líquido para dar um toque diferente, especial ou complementar algum sabor. Aqui eu tô usando a laranja Bahia, mas você pode usar qualquer laranja da sua preferência. E assim que ferver, a gente tira a panela do fogo, guarda o leite ainda com as cascas da laranja, com um plástico filme por cima e deixa ele infusionando por no mínimo 2 horas. Se você quiser deixar infusionar mais tempo, não tem problema nenhum, o sabor só vai se potencializar. Enquanto o leite está infusionando, eu vou fazer o nosso caramelo. Aqui eu tenho a panela já aquecida. Eu gosto de começar o caramelo com a panela já quente, para não perder muito tempo. E eu sempre faço caramelo colocando o açúcar aos poucos. Eu não gosto de jogar o caramelo de uma vez para ele não empedrar, para não ficar aquele caramelo com os pedacinhos no meio. Eu sempre espero o açúcar derreter todo para incorporar um pouco mais de açúcar. Eu desliguei o fogo para acrescentar a água que já está quente. É importante a água estar quente para não dar muito choque de temperatura, para você não se machucar e para o caramelo não ficar duro de uma vez. Agora eu volto para o fogo para ele incorporar toda a água no açúcar e formar um caramelo bem bonito. O caramelo aqui incorporou toda a água, eu deixei ele ferver e engrossar um pouquinho. E aqui eu vou colocar parte na forma e uma parte eu vou reservar para finalizar ele por cima. Agora eu reservo tudo isso para deixar o caramelo esfriar e endurecer um pouco e vou fazer o pudim. No liquidificador eu coloco os ovos, leite condensado, e o leite da infusão, eu peneirei, tirei a casca da laranja e vou juntar ele aqui no liquidificador. Agora é só bater tudo. Pudim bem batido. Eu vou transferir ele para uma tigela, porque aqui eu vou acrescentar um ingrediente especial. Eu tenho aqui chocolate branco derretido, que você pode derreter ou no micro-ondas, mas com muito cuidado, de pouco em pouco tempo, ou no banho-maria, o que você preferir. E eu escolhi esse ingrediente para acrescentar no pudim, para trazer um sabor especial também, fazer essa combinação de laranja com chocolate branco que eu adoro, e também ajuda a deixar o pudim com uma textura bem cremosa e firme. Eu vou pegar um pouco do pudim batido e vou misturar no chocolate branco, para não jogar o chocolate branco direto aqui dentro, senão pode ser que ele vire um bloco e não misture muito bem. Eu volto aqui para a tigela e incorporo tudo.
Tudo bem misturadinho aqui. Eu vou colocar na nossa forma que já tá com caramelo. Vou levar para assar agora em banho-maria, no forno a 100 graus por 2 horas. O forno que eu tenho aqui eu consigo regular essa temperatura bem baixinha. Se o seu não der para regular, põe no mínimo possível. É muito importante ter a temperatura bem baixa e ele demora mesmo, mas é isso que faz com que o pudim fique lisinho. A temperatura muito alta vai fazer essa mistura ferver e o ovo coagular, que é o que forma aqueles furinhos que na boca não fica nada agradável. Depois de assar, deixa ele esfriar um pouquinho, coloca na geladeira e serve ele bem gelado. Já que nosso pudim tá todo diferente com laranja, com chocolate branco, eu trouxe também um pouquinho de flor de sal pra gente colocar por cima, pra dar aquele contraste doce salgado, que afinal, o que é a vida da confeiteira sem uma pitada de sal, não é mesmo? A textura tá bem cremosa e firme. Ai, que curiosa que eu tô. Cremoso, lisinho. Dá pra sentir a laranja, dá pra sentir o chocolate branco. O salzinho no final. Vó, desculpa, mas esse pudim... Um arroz doce típico da minha terra natal. Esse arroz doce, ele é uma sobremesa super afetiva pra mim. Eu aprendi a fazer com a minha avó, Dona Antonieta. Ele é um pouco diferente do daqui de São Paulo, que quando eu conheci, eu fiquei assim, o que é isso? Como vocês comem arroz doce gelado? Na panela eu vou cozinhar o arroz, água e leite. Se você quiser cozinhar só com leite, pode cozinhar só com leite. Se quiser cozinhar só com água, também pode. E canela em pau. Agora eu vou levar isso pro fogo por mais ou menos 15, 20 minutos até ele cozinhar e secar um pouco desse líquido. O arroz aqui já tá no ponto, ele fica assim mais sequinho mesmo. Eu reservo ele aqui do lado e agora eu vou pro meu creme inglês de caramelo. Eu começo quebrando os ovos e separando as gemas. Deixo aqui já reservado, porque quando eu tiver com o meu caramelo no fogo, eu não vou ter tempo de fazer isso na hora. A diferença entre ele e o creme de confeiteiro é que o creme de confeiteiro vai amido ou farinha pra ficar mais grosso. Enquanto eu tava aqui derretendo meu caramelo, eu já coloquei o creme de leite para esquentar. E agora eu tirei o caramelo do fogo para acrescentar bem devagarinho esse creme de leite. Volto pro fogo e deixo o creme de leite incorporar com o caramelo até ficar bem uniforme. Ele tá bem líquido. E agora eu vou colocar nas gemas para temperar elas e voltar pra panela. Eu venho com uma concha, bem devagarzinho, delicadamente. Quando eu falo temperar as gemas, não é com sal e pimenta, é temperar de temperatura mesmo. A gente pega um pouco desse líquido que tá quente pra deixar ela numa temperatura mais parecida do líquido que tá aqui. E aí misturo bem essas gemas. Pra fazer esse processo, pode desligar a panela do fogo pra não continuar fervendo e você perder o ponto do seu creme. Agora eu vou voltar ele pro fogo baixo, cozinhar até ele engrossar um pouquinho. E o jeito mais fácil de saber se ele tá pronto é quando a gente pega a colher, raspa o dedo e ele forma esse caminho. Chegou nesse ponto, pode tirar do fogo. Vou acrescentar um pouco de canela em pó. Eu sou doida por canela. Se você quiser ele um pouquinho mais grosso, pode voltar pro fogo e deixar cozinhar mais um pouquinho. E agora eu vou reservar.
E eu gosto de servir com creme de leite fresco, assim, batido, pra dar um contraste do quente com o frio. E ele tá batido sem açúcar, sem nada. Então ele não tá nem um pouco doce. E vai ajudar a equilibrar o caramelo aqui do nosso arroz doce. Eu não consigo entender como vocês não comem esse arroz doce, sério. Tá muito bom. Esse arroz doce me levou direto para casa da minha avó, lá no sul de Minas. E você aí, tem alguma sobremesa, algum prato que te lembra algum lugar, alguém especial? Deixa aí nos comentários. Fico aqui, até a próxima!